todos. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Pavilhão do Conhecimento para mais uma edição, mais uma sessão das conversas sobre ética nas ciências da vida. E hoje é um dia muito especial por razões, infelizmente, não muito felizes, que, como sabem, o professor João Lobo Antunes faleceu hoje. Foi por iniciativa dele que se organizaram estas conversas, que mal nós sabíamos, ele já não ia acompanhar até ao fim. Nós publicámos hoje uma pequena notícia na página que eu passo a ler. A Ciência Viva presta homenagem a João Lobo Antunes, professor, neurocirurgião, personalidade ímpar da ciência e da cultura. João Lobo Antunes honrava-nos com a sua presença habitual no Pavilhão do Conhecimento, como visitante e como extraordinário comunicador de ciência. Vamos prosseguir com grande dedicação o desafio que nos lançou, o de acolher o seu ciclo de conversas sobre ética nas ciências da vida aqui no Pavilhão do Conhecimento, o debate que sempre foi o seu, o do sentido da vida. Vamos fazer um minuto de silêncio e depois pedia então à nossa moderadora e aos nossos oradores de hoje para darem início à sessão. Vamos dar então início. Portanto, chamo ao palco a professora Lucília Nunes, que é professora coordenadora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e os nossos oradores de hoje, que são Manuel Braga da Cruz, da Universidade Católica Portuguesa, Maria João Tomás, da História e Cultura, especialista em História e Cultura do Médio Oriente, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, e Paulo Borges, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa. E agora, já nos ouvimos? Não? Lá atrás não? Se fizerem que não, com a cabeça eu percebo. Ainda não me ouvem? Acho que está ligado. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Permitam, em primeiro lugar, que faça menção à gênese que a doutora Ana Noronha já colocou, à gênese destas conversas C, ou dia C, e que estamos nesta altura, em mais uma, derradeira de 2016, no dia em que morreu o professor Dr. João Lobo Antunes. Entendemos manter, até como homenagem ou como tributo, à iniciativa e, portanto, a decisão de manter as conversas e de virmos aqui fazer aquilo que seria algo que muito... eu diria, faz muito sentido, quer do ponto de vista da bioética, quer do ponto de vista do desafio que os três interventores vão fazer ao debate. Porque o mais relevante nas conversas do dia C, com
eu diria, a participação das pessoas, é efetivamente criarmos juntos, da parte dos interventores, os argumentos e a apresentação em estilo coloquial de algumas teses sobre o assunto e a participação do público em debate a seguir. E, portanto, o que nós temos combinado é de que cada um dos interventores, dos nossos convidados de hoje, a quem eu agradeço muito e também vou aprender com certeza durante estas apresentações e ter mais matéria para debate, todos vocês com certeza apanharam lá fora, agora dizem todos que sim, está bem, que é para não fazer aqui a figura triste, está com uma folhinha na mão, apanharam lá fora a folha que tem a identificação pormenorizada dos nossos 3 interventores e está combinado que vão consumir entre 10 e 12 minutos cada um. O que significa que o nosso grande objetivo, nós os 4, é ter a seguir um espaço de debate, de conversa, de troca de argumentos, que possa ser útil naquilo que é verdadeiramente a Constituição, um espaço de diálogo plural sobre um assunto que é a religião e bioética. E não demoraria mais, até porque o objetivo não é propriamente estar na introdução. Nós seguíamos, como combinámos ali, a introdução dos 3 interventores pela ordem que receberam, o que coloca em primeiro o professor Dr. Manuel Braga da Cruz, em segundo, peço desculpa, a idade não perdoa, Maria João Tomás, senhora professora, e a seguir o professor Paulo Borges. E eu cessarei até concluírem as 3 intervenções. Volto a conversar convosco para dar ordem e andamento ao debate. Combinado assim desta forma, e muito agradecendo desde já as participações dos 3 preletores oradores desta noite, passava de imediato a palavra, como entenderem mais adequado. Ou ali, ou aqui, conversando, tem microfone? Tem. Pronto. Eu queria começar por agradecer ao professor Lobo Antunes, falecido esta tarde, o convite que ele me fez precisamente para vir aqui. Foi ele que me convidou. Eu tinha ido à FLAD no verão para o ver, porque sabia o doente, e vi que ele ia estar presente no lançamento de um livro de bioética, e ele convidou-me para vir aqui, apesar de eu lhe ter dito que não sou um bioético, ele insistiu e eu, obviamente, não podia dizer que não. Desde logo porque era muito amigo dele, tinha por ele uma grande admiração, uma admiração enorme por ele como cientista, como médico, como pessoa, e para além de tudo isso tinha um enorme dever de gratidão porque estou aqui de pé, a ele o devo. Foi ele que me operou várias vezes e lembro-me que da última vez que me operou se virou para mim e me disse, parafraseando o Evangelho, levanta-te e anda. E eu, de facto, saqueando, devo ao professor Lobo Antunes. Portanto, eu queria prestar a minha homenagem e dizer que é um bocadinho com o coração apertado que aqui venho hoje, porque a notícia da morte dele me deixou, obviamente, profundamente contristado. A minha intervenção pretende tocar em 4 tópicos muito simples. O primeiro é o da relação entre religião e bioética, o segundo, o da relação entre cristianismo e bioética, o terceiro, sobre técnica e humanismo, e o último, sobre a necessidade de uma ecologia integral. A bioética é uma ética da vida, ou seja, a bioética parte de uma concepção da vida e de uma reflexão axiológica sobre a vida. E, por outro lado, as religiões, em geral, têm uma concepção do mundo, da vida, do homem, e, por conseguinte, é natural que as religiões tenham, elas próprias também, uma ética sobre o mundo, o homem, a vida. E, portanto, a relação entre ética e religião, ou bioética e religião, é uma relação normal, é uma relação lógica, que de nenhum ponto de vista se pode estranhar. É evidente, nem toda a bioética tem esta origem religiosa, mas recordo-me de ouvir o professor Lobo Antunes, precisamente no lançamento desse livro da professora Maria do Céu Patrão Neves, recordar no verão, na FLAD, que a bioética dos tempos modernos deve muito ao contributo
de cristãos e católicos, e em particular, disse-o ele, jesuítas, que perante os desafios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia começaram a questionar, do ponto de vista ético, alguns desses desenvolvimentos e, sobretudo, algumas das utilizações desse desenvolvimento. Portanto, a relação entre religião e bioética é uma relação óbvia, é uma relação lógica, é uma relação natural, que, de modo algum, se poderia estranhar. A relação entre o cristianismo e a bioética. O cristianismo tem, também ele, obviamente, como religião, uma concepção do mundo, uma concepção do homem, da vida, e tem, na sua concepção do homem, um contributo decisivo para a dignidade do homem, na medida em que o cristianismo divinizou o homem. Isto é, ao considerar o homem criado à imagem de Deus, ao admitir que o próprio Deus encarnou e se fez homem, o homem é, com o cristianismo, especialmente dignificado. Portanto, há uma visão do homem que transforma o homem em pessoa e o torna de uma enorme dignidade. Por esse facto, poderemos dizer que o cristianismo é um humanismo. Nem todo o cristianismo é humanismo, mas há um humanismo no cristianismo. O cristianismo tem uma eminente visão do homem e é natural que desta visão do homem decorra também uma concepção da vida, uma axiologia, uma ética da vida, uma ética humanista. Já disse há pouco, citando o professor Lobo Antunes, que a bioética moderna, como ética aplicada às ciências da vida, muito deve a muitos cristãos e católicos que começaram a interrogar-se sobre os desafios que o desenvolvimento científico-tecnológico colocava à dignidade do homem e à dignidade da vida. Portanto, podemos dizer que a moderna bioética brotou deste confronto entre civilização e cultura, entre ciência e moralidade, e brotou, sobretudo, da consciência dos limites do desenvolvimento científico-tecnológico. Porque o século XX assistiu dramaticamente ao impacto e aos efeitos de aplicações do desenvolvimento científico-tecnológico que não ponderou no seu desenvolvimento e na sua utilização os limites éticos da ciência. O caso mais apontado é, obviamente, o das explosões das bombas atómicas no final da Segunda Guerra Mundial, mas muitos outros impactos se verificaram com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia sem ponderar devidamente estes limites éticos da ciência e da técnica. O século XX, podemos dizer, que assistiu dramaticamente a este uso indiscriminado e ilimitado da ciência, sem ter ponderado devidamente as consequências que isso acarretava para a humanidade. Ora, é urgente, em face do desenvolvimento científico ou tecnológico, ponderar os necessários valores que estão inerentes, implícitos no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Quando, graças ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a vida se torna manipulável e se torna instrumentalizável, obviamente que se coloca o problema da subordinação dos meios científicos tecnológicos aos fins humanos e ao fim da dignidade da pessoa humana como centro do universo e da vida. Não é por acaso que alguns autores, contra esta tentação positivista da importância da ciência, quase que a divinizando, alguns autores a criticaram, inclusive chamando a atenção para o facto de que
há uma dimensão ideológica na ciência e na tecnologia. O próprio Jürgen Habermas trata a ciência e a técnica como ideologias. Ora, nem tudo o que a técnica viabiliza é possível do ponto de vista ético. E isto levanta a questão da relação entre técnica e humanismo, a relação do homem e da tecnologia e da ciência. O homem e a natureza humana são o critério e a medida da admissibilidade das inovações técnicas, porque o homem é o centro da criação, o centro do universo posto à sua disposição. Portanto, a técnica está ao serviço do homem e não é o homem que está ao serviço da técnica. A ciência está ao serviço do homem e não é o homem que está subordinado ao serviço da ciência. Há, em todo caso, riscos de subversão anti-humanista da ciência e da técnica, o conceber a ciência e a técnica como emancipada de qualquer ponderação acerca do homem e acerca da técnica. Não deixa de ser curioso que Radovan Richter foi um checo que dirigiu o famoso estudo da Academia das Ciências de Praga, intitulado A Civilização na Encruzilhada, sobre a Revolução Científico-Tecnológica, relatório que, aliás, esteve na base da Primavera de Praga, 1968, dizia, a terminar esse famoso relatório da Academia das Ciências de Praga, que a questão mais importante do desenvolvimento científico-tecnológico é o problema do homem. Portanto, é a questão posta por Kant e repegada por tantos filósofos que continua no cerne, no coração do próprio desenvolvimento científico-tecnológico. A terminar a minha intervenção, um breve apontamento sobre a necessidade de uma ecologia integral. A natureza cósmica tem sido, como todos o reconhecem, largamente danificada pelo desenvolvimento das sociedades e pelo desenvolvimento humano, por erros contra o equilíbrio ecológico e contra o ambiente. E, portanto, todos nós hoje reconhecemos a necessidade de uma preservação da natureza, uma preservação dos equilíbrios ecológicos. Ora, é muito importante nesta preocupação pela preservação da natureza, pela preservação dos equilíbrios ecológicos, não esquecer que a natureza humana requer identicamente este respeito, esta necessidade de preservação, este equilíbrio fundamental. E, portanto, falar de uma ecologia integral significa que o desenvolvimento científico-tecnológico não pode deixar de atender às necessidades do desenvolvimento sustentável, quer do ponto de vista geracional, quer do ponto de vista do equilíbrio da própria natureza cósmica, mas também a necessidade de respeitar e preservar os equilíbrios da natureza humana. E com isto faço a minha intervenção inicial, porque o que me foi dito é que isto era um colóquio, uma conversa, e, portanto, isto serve apenas para desencadear essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigada. Professora Maria João. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu, se calhar, vou ali. Sim, senhora, não, está à vontade, está em casa. Obrigada. É a nossa casa durante um bocadinho. Por causa do comando, para eu conseguir passar os slides. À vontade. À medida que for falar. Queria que me pusessem a minha comunicação, que eu... Diga? É só aqui? Hã? Não ouvi. Sim? Não. Exatamente. Por acaso havia um anterior, que era mais uma apresentação, mas pronto. Isso. Pronto. Obrigada. Sim? Obrigada.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É um dia triste por causa do professor Lobo Antunes, que eu não conheci pessoalmente, não tive esse prazer e essa honra, mas sei o legado que nos deixou para Portugal e sei que realmente para a ciência e para Portugal foi uma grande perca. O meu tema é sobre bioética e Islão. Antes de mais, queria dar um pequeno apontamento da importância de algo que nós nos temos esquecido muito ultimamente e que é muito renegado: a importância da religião. Eu uso muito o humor para estas situações. Aqui tem ali assim a figura do mundo a ser comido por um peixe que é a religião, a seguir tem um peixe que é a política e a seguir temos um peixe que é os interesses económicos e mercado. Vivemos num mundo global, aldeia global, comércio global, é tudo à escala global. Portanto, temos que terem atenção que não somos os únicos que vivemos à escala global e que a religião, as várias religiões do mundo, são muito importantes. Isto temos esquecido ao longo destes anos, sobretudo nos últimos anos, da importância da religião. E a religião é muito importante pelas seguintes razões. Primeiro, a religião é normativa, porque dita normas e comportamentos. Quer nós sejamos agnósticos ou ateus, temos que reconhecer que há pessoas que se regem por princípios e têm comportamentos de acordo com a sua religião, com as suas convicções. Portanto, esse é um aspecto muito importante. A religião é também reguladora, porque determina, por exemplo, a contagem e a divisão do tempo. Vamos entrar no Advento daqui a pouco, vamos passar agora o dia de Todos os Santos, portanto, dita a contagem do tempo. Em Portugal é assim, noutros países será de acordo com a religião, que é ou a religião do Estado ou a religião dominante. No caso português, por causa da concordata, será o catolicismo. A religião é legislativa porque fundamenta leis, como, por exemplo, na Arábia Saudita, no Irão ou na Índia. A literacia religiosa é fundamental no século XXI, porque se vive, trabalha e estuda à escala global. Nunca nos podemos esquecer disto. A literacia religiosa é importante para saber aquilo que ali está, quando a religião está a ser utilizada para fins políticos e económicos. Infelizmente, é isso que se está a passar em muitos cantos do globo, e é importante termos conhecimento disso para sabermos distinguir. Como defende a Aga, é necessário incluir não só o estudo de vários credos de todas as religiões, mas também aqueles que não têm religião, aqueles que não reconhecem Deus e aqueles que não têm Deus, porque só assim conseguimos perceber o mundo global. Portanto, chama a atenção para estes aspectos. Infelizmente tem sido muito esquecida a importância da religião e da literacia religiosa, mas em assuntos tão delicados como é a biomédica, é de uma importância fulcral, como disse o professor Braga da Cruz, é muito, muito importante. Isso leva-nos a uma outra equação de um senhor Averrois, que eu pus depois ali também outra vez buscando um cartoon. A ignorância leva ao medo, o medo leva à raiva, a raiva leva à violência. Esta é a equação. É necessário conhecer. A literacia religiosa, repito, é muito importante. A educação temos aqui um Nobel, a educação é uma arma muito poderosa que pode mudar o mundo. E chegamos à bioética no Islão. Foi uma revolução, uma evolução influenciada pelo Ocidente, dentro do Islão, começada por estes dois senhores, estes dois filósofos americanos e biocientistas, e apesar de ter estado muito tempo longe dos cuidados de saúde do Código Islâmico, a biomédica islâmica neste momento faz parte do Código de Conduta dos Médicos Muçulmanos, mas também do seu juramento. Em outubro de 2009 foi criado o projeto, aquele que ali está, no Qatar, Islamic Medical Scientific, financiado pela Qatar Foundation, juntamente com a Universidade de Georgetown e Washington, onde se tem uma coleção muito abrangente de livros que tratam exatamente sobre esta temática. Tem mais de 1000 obras escritas em árabe e inglês, tem fundos muito bons para o fazer
e inclui temas como a clonagem, o aborto de células estaminais, pesquisa genética, transplante de órgãos, tratamento de fertilidade, planeamento familiar, eutanásia, pesquisa genética, por aí. A base da bioética islâmica é o Alcorão e também a biografia de Mohammed, mas há diferenças quanto ao Islão sunita e ao Islão xiita. O Islão é uma religião abraâmica. Sendo uma religião abraâmica, é uma religião que lembra a paz e defende a paz e a vida. Como as 3 religiões abraâmicas, eu penso que todas as religiões o fazem, e acho que é comum a todas as religiões. As religiões todas defendem a paz, a tolerância, o amor pelo próximo e o valor da vida. Eu acho que todas o fazem. No caso do Islão, por ser uma religião abraâmica, ainda essa tónica ainda dá mais ênfase a esse valor da vida. Porque a bioética islâmica, em 2015 havia cerca de 1,5 milhões de muçulmanos no mundo, 21 a 23% da população mundial. Cerca de 84% são sunitas, 13% são xiitas. Há 50 países no mundo que têm a maioria da população muçulmana. Diferenças entre Islão sunita e Islão xiita em relação à biomédica. No Islão sunita, a biomédica deve estar de acordo com a Suná. E segundo o teólogo Fazlur Rahman, a Suná é um conceito de comportamento. Lembram-se de eu ter dito há pouco que a religião era normativa? É normativa. A Suná foi definida no século VIII, baseada nos testemunhos de vida de Mohammed, que são os hadith, que incluem as palavras de Mohammed e são divididas em 3, as práticas, os consentimentos e os silêncios. Os silêncios, os consentimentos, os hábitos e práticas. E aquilo que ele disse também. Os hadiths têm de ser criteriosamente estudados através daquilo que é chamado uma cadeia de transmissão. Ou seja, vai-se verificar se eles são verídicos ou não, se houve realmente, se há confirmação que são verdadeiros, portanto, que essas pessoas viveram no tempo de Mohammed e testemunharam determinados episódios da sua vida. Os mais verdadeiros são os Shiat Sita, foram elaborados pelo Shabat Tabi'un com o objetivo de fazer incorporar melhor as práticas consuetudinárias com o Islão, à medida que foi feita a expansão do Islão. A bioética islâmica deve estar de acordo com a Sharia, a estrutura jurídica islâmica. Há 4 escolas sunitas, como as que estão ali, Hanafi, Shafi, Hanbali e Maliki. A Azab é chamada a ética islâmica e a fiqh a jurisprudência. E avançando. Os juristas podem emitir fatvás por qualquer regra que não tenha sido explícita, descrita nos textos religiosos, pode ser ilícita, e vamos ver que isso é muito importante em relação àquilo que o professor Braga estava a dizer há pouco, em relação, por exemplo, a clonagens em fertilização in vitro, por exemplo. Como é óbvio, no tempo de Mohammed não havia nada disto, portanto é preciso repensar os textos e realmente dar uma certa ética a procedimentos que às vezes ultrapassam em muito a vida humana. São pequenos apontamentos em relação à especificidade de fazer todo este estudo. É um estudo longo, é um estudo apurado, que se fazer tafsir ou exegese, precisa-se de clareza de espírito, de mente, de itijad, que é uma palavra que eu gosto muito, ou igitad. Têm de ser feitas analogias com o tempo de Mohammed, as quias, tem que se obter consenso, para fazer aquilo que é chamado prática habitual e aquilo que é imitação coletiva, portanto, que toda a comunidade faz. Portanto, estamos a falar do Islão sunita. Mais aspectos, mas avançando. O Islão xiita valoriza, por outro lado, mais a parte de uma interpretação quase racional, entra por um aspecto um pouco mais de pensamento, de crítico, muitas vezes, e segue muito a autoridade suprema, o Marajá. Não pode ser feita não pode ser feita por taqlid, portanto aqui não há a mesma questão da parte do Islão sunita, que é a parte da suná,
portanto, toda a comunidade agir da mesma forma, aqui age-se consoante aquilo que o mar já aconselha. Portanto, não é um fenómeno tão coletivo como a SUNA. Eles rejeitam o uso de analogias. Isto é importante para percebermos um pouco mais à frente o código de ética e a ética biomédica. O uso de analogias, não gostam de bidás, ou seja, de inovações, pelo menos não acham que é fácil, através das QIAs, entrar em inovações, que são sempre difíceis de aceitar. Uma inovação é algo que não existia no tempo de Mohammed e, portanto, é aquilo que é considerado inovação. Haram é aquilo que é considerado ilícito e halal é aquilo que é considerado lícito. Portanto, no meio estará o bidá. O legado dos escritos imãs xiitas é também uma fonte de conhecimento e uma fonte de jurisprudência. Aqui temos mais informação, mas... Ora, muitos hadith foram criados, e aqui entramos depois numa questão que existe, e eu penso que é comum e transversal a todas as religiões. Justificar práticas ancestrais de forma que o Islão fosse mais facilmente ou facilmente aceito e não chocasse com as práticas culturais. Mohammed fez, e eu aconselho a leitura, caso tentem encontrar na net, é fácil, uma sirá, uma biografia de Mohammed. Leiam a Constituição de Yatrib, que foi de sua própria lavra, portanto não foi de inspiração divina, como todo o resto. A Constituição de Yatrib, que é admirável, algo que é muito inovador, inclusive para os dias de hoje. Portanto, e daqui se vê toda a essência do Islão. Eu penso que a Constituição de Yatrib é disso um bom exemplo. Isto leva-nos depois a que a parte cultural muitas vezes se sobreponha à parte religiosa. E aqui, eu poderia estar aqui o resto da noite, mas vamos ter muito tempo para debate e muitas perguntas que podem fazer nesse aspecto. Lembro-nos, por exemplo, uma questão ligada à bioética, que é a questão da excisão genital feminina, que alguns hadiths fazem menção a essa prática. É uma prática que se sabe é cultural, é uma prática que é transversal a vários países da África, sendo eles de maioria de credo muçulmano ou de credo cristão. Inclusive os coptas no Egito fazem, portanto, estamos a falar de cristãos. Portanto, é uma prática cultural que depois, para ser adaptada e foi justificada dessa forma em países como a Guiné, através de alguns hadiths que se vieram a revelar que não são fortes. Portanto, a cultura muitas vezes sobrepõe-se à religião e por isso é que a Qatar Foundation fez aquela obra admirável e desde então vários livros têm sido publicados e várias obras têm sido publicadas exatamente falando destas questões, para pôr um pouco de clareza em questões tão complicadas e difíceis. No entanto, chama a atenção que alguns movimentos mais liberais e progressistas defendem que qualquer muçulmano pode fazer ijtihad, portanto pode fazer a sua interpretação dos textos sagrados, visto que no Islão não há uma hierarquia clerical ou organização burocrática. O mais importante de tudo, e eu depois passo a mostrar, e baseando sempre no Alcorão, sempre no Alcorão, porque os hadiths, de vez em quando podemos ter algumas questões que não são fortes, portanto não são verdadeiramente, podem ter levado ali a alguma volta necessária, não são fortes, portanto a cadeia de transmissão pode ter falhas. O Alcorão não. O Alcorão está lá tudo escrito, é válido para todos os muçulmanos, sunitas e xiitas, e está lá tudo. É uma questão de procurarmos, não é fácil. Tirar a vida no Islão é considerado crime, portanto é proibido, haram, sendo que há a obrigatoriedade de salvar a vida. Esta sura, este ayat da sura 5, o 32, ayat 32, mostra exatamente aquilo que é o mais importante na bioética islâmica. Por isso, prescrevermos que quem matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, e atenção, que estas situações
são sempre muito, muito difíceis de provar, sempre que é necessário fazer isso, pode nos levar para muitas perguntas, mas, sobretudo, o que aqui está será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Portanto, a preservação da vida é essencial. Várias são as suras e os ayates que nos falam da preservação da vida e de que a vida, o valor da vida é sagrada. Eu disse no início, estou quase a terminar, que é uma religião abraâmica onde o valor da paz e o valor da vida são importantes e são a base de tudo. Eu penso que estes ayates assim o mostram. Por ser abraâmico, também tem esse valor, mas eu acho que todas as religiões o fazem. Portanto, todas as religiões lembram a paz e, sobretudo, lembram a vida. Tem vários exemplos ao Corão onde se defende a vida. E é engraçado porque, vendo, por exemplo, que em relação ao cristianismo, há muitas semelhanças em relação à bioética. Muitas mesmo. Muitas semelhanças. Há uns anos atrás, quando houve o referendo do aborto, a comunidade islâmica emitiu um documento onde exatamente se falava na importância do valor da vida. Portanto, estamos a falar de valores muito, muito idênticos entre o cristianismo, o islão, e eu penso que também no budismo também temos exatamente isso. É engraçado ver uma coisa, toda a história e toda algo que foi descoberto muito mais tarde no Ocidente, o Alcorão já falava nele, que é a evolução do embrião até se tornar feto. Portanto, todas as fases e estágios de desenvolvimento dentro do ventre da mulher, e todas essas fases de desenvolvimento são descritas muito bem aqui no 23.14, onde estão todas as fases mais importantes, e quem é aqui médico ou enfermeiro ou de farmácia ou de ciências da vida sabe isso melhor que ninguém. E é a partir daqui também deste ayat 23.14, nós também sabemos quando, por exemplo, o aborto é permitido, embora não seja aconselhável. É uma questão que vos deixo também para as questões e para o debate em si. Portanto, temos pano para mangas para questões. Mas é engraçado vermos isso, que nós só muito mais tarde é que, pelo menos no Ocidente, se chegou a esta conclusão que o Alcorão já, e que está no Alcorão já muito antes, com as fases todas direitinhas, tudo direitinho. É muito engraçado. Ora, bibliografia posso depois também deixar. Aconselho sempre um Alcorão com uma boa tradução. Aconselho uma Sirá, é fundamental, uma biografia de Mohammed, é fundamental para percebermos a verdadeira essência do Islão. E depois temos todos aqueles livros que eu vos mostrei antes sobre bioética no Islão. Há muitos, podem depois me perguntar. Eu tenho todo o gosto em depois divulgar a bibliografia para este tema. Espero então pelas perguntas. Bom, então, boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite, dizer que me associo também a esta homenagem sentida ao professor João Lobo Antunes e que, enfim, vou tentar corresponder ao pedido que me foi feito, que é de contribuir para este debate com algumas perspectivas sobre a visão do mundo, a visão budista do mundo, nomeadamente sobre a questão da vida e da ética e, portanto, da bioética. Como base para o diálogo e para questões que possam querer colocar, eu diria que o budismo, à partida, é uma realidade muito complexa. Há muitos budismos dentro do chamado budismo e existem três grandes tradições budistas. Aquela que podemos classificar como do budismo original, os ensinamentos, as orientações que vêm do Buda Gautama, que viveu há cerca de 2.600 anos. Depois um movimento dentro, e isso constitui uma tradição por vezes designada como o Hinayana, o veículo de base. Depois temos um movimento que surgiu perto do início da nossa era, conhecido como o grande veículo Mahayana,
e que se desenvolveu, enfim, em várias culturas, nomeadamente o norte da Índia, os países dos Himalaias, a China, o Japão. E depois temos um ramo mais específico desse Mahayana, conhecido como Vajrayana, que se desenvolveu particularmente em zonas culturais como a do Tibete, do Nepal, do Butão, etc. E nós encontramos, digamos, no budismo original, para já o que é o budismo. O budismo é o conjunto é a visão do mundo e os preceitos éticos que são propostos por um ser humano como nós, o Siddhartha Gautama, a partir do momento em que viveu uma experiência designada como o despertar. Buda quer dizer o desperto. Supostamente, a consciência comum está num estado obscurecido, estamos, na perspectiva budista, a viver todos um sonho, e tal como nós acordamos todas as manhãs e vemos que os sonhos que consideramos como muito reais, na verdade, nunca existiram, assim se considera que um dia a nossa consciência tem o potencial de despertar e de ver que aquilo que até hoje nós temos considerado como real, na verdade, não tem qualquer fundamento. Portanto, o que o Buda Gautama partilhou é que a nossa experiência de vida é uma experiência condicionada. Todos os seres dotados de consciência e sensibilidade, não só os seres humanos, mas todos os seres não humanos, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam os animais, sejam seres que vivem em dimensões subtis, como a dos deuses ou das várias dimensões divinas, todos os seres procuram constantemente algo a que se pode chamar o bem-estar ou a felicidade, o correr bem da vida, aquilo que o Buda em Pali designou como sukha. Mas, devido precisamente ao obscurecimento da consciência, os seres vivem, em geral, ou muitas vezes, a experiência oposta. Vivem a experiência do correr mal da vida, o que se designa em Pali como dukkha, que tem a ver com a ideia de uma roda que gira com atrito. E isso é a experiência do que ficou designado como o sofrimento ou como a insatisfação, que tem vários aspectos. Mas, fundamentalmente, o que preocupou o Buda Gautama foi fazer um diagnóstico da condição não só humana, mas de todos os seres. A sua perspectiva, à partida, não é uma perspectiva humanista e muito menos antropocêntrica, é uma perspectiva cósmica e, portanto, ele está preocupado com a experiência do sofrimento vivido não só pelos humanos, mas por todos os seres, dotados de consciência e de sensibilidade. E então, feito o diagnóstico, ele aponta a causa. A causa, segundo o Buda Gautama, é uma tendência das consciências dos seres vivos, dos seres sencientes, para se autocentrarem. E, particularmente agora no plano humano, para não complicarmos isto, o que o Buda apontou são 3 equívocos fundamentais que prendem a consciência e que geram o sofrimento. E que são 3 conceitos. O conceito de permanência, o conceito de singularidade e o conceito de independência. Nós temos tendência a considerar-nos permanentes, independentes e singulares ou únicos. E estes conceitos tendem a tornar-nos egocentrados. E a partir do momento em que nós nos imaginamos ou nos acreditamos separados do mundo e da totalidade da vida, nós temos tendência a ter uma postura no mundo que vai ser dominada por um complexo emocional e psicológico muito básico, que é o de termos um desejo possessivo e um apego voltado para certas coisas que parecem agradáveis e que parecem poder vir confirmar a nossa experiência de ser separados do mundo e de termos uma rejeição visceral de tudo aquilo que possa pôr em causa, que nos possa pôr em causa e que possa parecer ameaçador ou causador de sofrimento. Nós somos dominados por este complexo que é de andarmos sempre em busca de alguma coisa e sempre a fugir de outra. Bom, e aí está a origem profunda do nosso sofrimento, que por sua vez radica nesse tal obscurecimento da consciência que resulta numa percepção, diríamos, dualista da realidade. Eu existo ou penso existir separado do mundo. A partir daí, a minha vida está dominada pelo medo e pela expectativa. E isso só por si é dukkha, isso só por si é instabilidade, isso só por si é mal-estar. A terceira hipótese que o Buda nos deixou, em termos de hipótese de trabalho, pois que ele sempre exortou a que nós verificássemos por nós mesmos e nunca aceitássemos o que ele dizia como doutrina, deveríamos sempre colocar à prova da razão e da experiência todas as suas palavras, e o mesmo ele considerou que deveríamos estender a todos os textos ditos sagrados ou a todos os ditos mestres espirituais. Não devemos acreditar cegamente em nada, mas apenas naquilo que nós podemos comprovar pela nossa experiência. Então, a terceira hipótese de trabalho é que há um estado para além de dukkha, há um estado para além da ilusão da consciência. A isso chama-se o despertar. E há um caminho para lá chegar. Esse caminho tem uma dimensão ética e tem uma dimensão meditativa e contemplativa. Trata-se de respeitar o igual interesse de todos os seres em serem felizes, em não sofrerem,
e trata-se de, fundamentalmente, e mais do que tudo, libertar a mente da percepção dualista do mundo. Agora, a tradição do Mahayana traz algum aprofundamento a isto e, em termos da concepção global do mundo, há um sutra muito importante, o Avatamsaka Sutra, que data aproximadamente do século VII da nossa era, que nos oferece uma grande metáfora exemplificativa da constituição do real, conhecida como a metáfora da rede de Indra. Nessa metáfora diz que o universo é como uma imensa tapeçaria em que todos os fenómenos animados e inanimados se entrelaçam, se intersectam, e em cada ponto desse entrelaçamento ou intersecção existe uma pérola de inexcedível brilho. Mas essa pérola é uma pérola multifacetada. Por vezes, noutras versões do texto, diz-se uma joia multifacetada. E o que acontece é que essa joia, cada uma das facetas dessa joia, se refletem em cada uma das facetas das infinitas joias que constituem a tapeçaria do universo. Cada uma se reflete em todas e todas se refletem em cada uma. Nesta perspectiva, o universo é uma teia de inter-relações, de interdependências e também de um outro princípio que se acrescenta ao princípio indiano de interdependência, que é o princípio desenvolvido, sobretudo no budismo Chan, chinês, que é o princípio de interpenetração. Ou seja, a ideia, a intuição, o insight que surge neste texto é de que cada um de nós tem em si o inteiro universo. Cada um de nós é uma pérola que, na luz da sua consciência, reflete o brilho e tem em si presente o brilho de todas as demais pérolas. Cada um tem em si o inteiro universo e cada um de nós está presente no inteiro universo. Neste sentido, não perdem fundamento as noções de ser ou não ser. E assim surge um neologismo, que é o neologismo de entre-ser, que o mestre budista vivo, contemporâneo, Thich Nhat Hanh, vietnamita, criou para expressar esta intuição profunda acerca da natureza das coisas. A partir do momento em que tudo é interdependente, nada existe em si por si, não há, na verdade, nada que se possa considerar singular, independente e permanente. A vida, na verdade, a própria noção de seres é uma noção própria do pensamento conceptual, porque, se formos a ver bem, o que existem são fluxos de acontecimentos, fluxos de fenómenos, animados e inanimados, em interdependência e em metamorfose contínua, onde não é possível separar algum fenómeno, algum dito ser, de tudo o resto. Isto é, de algum modo, aprofundado, ou pelo menos surgem alguns dados novos na terceira tradição budista de base, que é o chamado Vajrayana. E vou aqui falar fundamentalmente do budismo tibetano. O budismo tibetano mantém esta ideia da interdependência. Já no Mahayana, quando se fala de interdependência, chama-se a isso também a experiência ou a compreensão de Shunyata. Shunyata costuma-se traduzir como vacuidade, mas vacuidade não é um conceito negativo. Vacuidade não é apenas negativo. Quer dizer apenas que, se nós analisarmos a fundo a natureza das coisas, nós não encontramos na realidade, e começando por nós próprios, não encontramos em nós próprios, nem no mundo à nossa volta, aqueles três conceitos a que estamos fortemente apegados. Conceito de permanência, conceito de independência e conceito de singularidade. O facto de não encontrarmos isso resulta numa experiência de vazio, de não existência. Mas essa é uma não existência relativa. É a não existência daquilo que nós julgávamos existir no sonho da consciência. Na tradição do budismo tibetano, diz que esse vazio, pois, não é um vazio meramente negativo, não é um vazio estéril. O que nós encontramos, quando não encontramos aquilo que estamos habituados a pensar que existe, não é um vazio apenas, mas é um vazio luminoso, é um vazio irradiante. É um vazio que começa por ser uma espécie de espaço matricial de onde emergem todos os fenómenos da vida, da consciência e da matéria, mas é também, e é, portanto, um vazio preenchido, é um vazio pleno. Desse vazio emergem as várias configurações do espaço e do tempo relativos nos vários mundos que o budismo considera existir. Ou, se quisermos, nos vários universos que constituem o cosmos. Mas da qualidade de consciência que emerge desse vazio, emergem também as consciências diferenciadas e individualizadas dos vários seres conscientes, dos vários seres dotados de consciência e sensibilidade. Que, na visão budista, são os humanos, os animais, os seres que habitam em planos divinos, semidivinos, etc. E depois, da energia que emerge também desse vazio, surgem todas as várias energias que a ciência humana conhece, como a termodinâmica, a elétrica e outras energias mais subtis que a ciência ocidental não tem ainda os meios para constatar a sua presença, mas que circulam na dimensão sutil interior do nosso organismo psicofisiológico.
Ora, isto para dizer que, nesta perspectiva, e na perspectiva ainda do budismo tibetano, todo o universo, todos os seres são sagrados. O que o budismo tibetano e o budismo vajrayana traz de novo é a ideia de uma visão pura. Há que contemplar que todos os seres são puros, são sagrados. Querendo dizer com puros que estão para além dos conceitos relativos de puro e de impuro. Todos os seres são vistos como divindades e, portanto, dotados de um idêntico valor. Todos devem ser integralmente respeitados e, nesta perspectiva, estamos perante um universo e perante uma ética sem centro. Na verdade, não há, digamos, um centro. O mundo não se constitui numa pirâmide e, portanto, numa hierarquia de níveis de ser, de valor e de finalidade. Os seres têm todos o mesmo estatuto e, portanto, a mesma importância, que é uma importância interdependente, pois que eles não existem uns separados dos outros. E, neste sentido, a ética budista não tem centro, o humano não está no centro do mundo, obviamente, mas considera-se que, no plano relativo da manifestação da vida, na configuração dos vários mundos, o plano onde se vive a experiência designada como humana é um plano que tem algumas vantagens relativamente a outros planos. Porque é um plano onde nós podemos transformar de forma mais rápida os nossos condicionamentos. Enquanto seres que vivem em planos divinos estão a viver experiências de felicidade e, portanto, não têm a mínima aspiração à libertação, enquanto seres que vivem, por exemplo, no plano animal estão constantemente a lutar pela vida e dominados por um obscurecimento maior da consciência, enquanto seres que estão noutros planos estão constantemente a sofrer, os humanos têm, de algum modo, a capacidade de experienciar o prazer e a dor em doses relativas e de, com isso, poderem optar ou tomar a decisão de aspirarem a libertar-se deste plano da vida condicionada a que o budismo chama samsara. E, nesse sentido, o plano humano é o considerado mais apto a uma evolução que nos permita emancipar-nos deste sonho, que é o sonho da vida condicionada a que a tradição budista chama samsara. Aqui, claro, em função disto, desta constatação, e para terminar, surgem várias motivações. Pode surgir uma motivação que é apenas a de nós tentarmos, através da ética, através de nos abstermos do que possa causar sofrimento e da prática do que possa causar o bem nosso e dos outros, nós procurarmos viver uma vida melhor dentro do samsara. Isso é considerado uma ética mundana, que não chega a ser uma ética budista. Depois surge no Hinayana a ideia, a aspiração a uma emancipação da consciência do samsara, mas que ainda a aspiração a emancipação individual. Alguém pode aspirar a libertar-se definitivamente do sofrimento, não regressando a esta experiência do mundo apenas para seu benefício. Isso é considerado uma motivação inferior em termos éticos, mas o Mahayana traz a motivação do Bodhisattva, que é aquele que aspira a atingir o estado de Buda, a despertar de vez do sonho da consciência dualista, não apenas para seu benefício, mas para benefício de todos os seres. De que modo? Continuando a manifestar-se no samsara, mesmo após ter atingido o despertar, mesmo após ser Buda, até que não haja um único ser que padeça o sofrimento inerente à vida condicionada. Ajudar todos os seres a que se emancipem das ficções da consciência, que são, para concluir e para repetir, a ideia de permanência, a ideia de singularidade e a ideia de independência. Essa é a aspiração do Bodhisattva e é nessa perspectiva que surge uma ética, que é a ética do Mahayana, em que se considera que o objetivo maior da ética é dissipar todas as ilusões da consciência. Neste sentido, a ética aponta para uma dimensão meta-ética, aponta para uma dimensão de despertar espiritual, mas, relativamente, obviamente, trata-se de respeitar integralmente o desejo comum a todos os seres de viverem uma vida plena, de não sofrerem e de, tanto quanto lhes é possível, dentro dos condicionamentos samsáricos, serem felizes, ou terem a experiência do correr bem da vida, aquilo que o Buda chama sukha e não dukkha. E, enfim, não sei o tempo que usei, já passou. Pronto. Peço desculpa por isso e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada pela luz. Eu estou, e estarão todos na sala com certeza, ansiosos para trocar algumas opiniões e ouvir os comentários de qualquer um dos três intervenientes, dos três oradores. E eu ia dizer, estou sem palavras, porque entre as dimensões colocadas e mais todas aquelas que da sala vão poder ser adicionadas, eu estou convencida que ainda pode adicionar-se mais algumas coisas, vai ser de certeza um debate muitíssimo interessante. Estou a ver se vejo alguma mão no ar, assim, com este ar de quem está a empatar a conversa.
a ver se vejo alguém que queira começar. Não, começámos nós. Peço desculpa, nós já começámos. Portanto, alguém queira continuar. Ok. Eu devo estar a ver mesmo mal. Eu posso... Não se vê bem, não se vê bem. Eu posso, enquanto... Pode. Professor Michel Renaud. Eu ia pedir a todas as pessoas da sala que usarem da palavra para nos dizerem pelo menos o nome e a área de interesse, se for o caso. O nome. O seu eu já disse. Muito obrigado e queria felicitar os palestrantes pela qualidade da sua exposição. Fantásticos. E fazer uma pergunta, ou duas, ou três, eventualmente. A primeira seria a seguinte, que nos preocupa às vezes no desenvolvimento da ética. Em que medida a natureza, que é um conceito polifacetado, porque há natureza cósmica, somática, mineral, etc., em que medida o respeito pela natureza deve intervir do ponto de vista religioso. A segunda pergunta, que estaria eventualmente no prolongamento, seria em que medida existe a possibilidade de uma verdadeira interpretação de uma hermenêutica quando se trata de avaliar eticamente questões bioéticas contemporâneas. Por exemplo, a gestação da substituição, etc. Mas mais para o futuro, todas as questões do melhoramento humano, o enhancement. Penso que esta questão da hermenêutica é bastante importante e tenho a impressão que é isso que faz falta, para mim, dramaticamente, no Islão, principalmente. Sei que falou de Hadith e que falou de Matik, mas não será que o Islão tem uma raiz mais fundamentalista que as outras religiões? Fundamentalistas existem em todas as religiões, mas que a falta de hermenêutica, em virtude do respeito pela letra de Sunnah, de Sharia, não será que impede uma autêntica hermenêutica para estar, por assim dizer, a par dos desafios contemporâneos de bioética. E se pudesse, ao nosso colega Paulo Borges, refazer uma pergunta: em que medida a reencarnação ainda desempenha um papel no pensamento budista e será que tem um impacto sobre a problemática ética na vida? Se o ideal da vida é libertar-se do sofrimento e aceder, não sei se há uma ataraxia total, será que a reencarnação ainda desempenha uma função como de ideal, ou não, de supressão da reencarnação como o ideal ético do budismo? Muito obrigada, professor Renaud. Vamos juntar mais uma ou duas, três questões, mais ou menos uma para cada orador. Todos podem responder a todas. Juntávamos um leque mais uma ou duas. Se Vossas Excelências quiserem, muito obrigada. Quarta fila, de cima para baixo. Boa noite. Está ligado? Estão a ouvir? Já. Eu acho que esta conferência, tenho assistido aqui às conferências todas,
desde o início. Pode dizer o nome. Eu tenho assistido aqui a todas as conferências. E, portanto, tenho aumentado, digamos assim, a minha literacia. Esta parte da religião é uma parte que eu confesso que não sou muito... A minha literacia é muito fraca. Mas as perguntas... Eu queria fazer duas perguntas. A primeira era se, portanto, o homem, através da ciência, está muito próximo de ter os poderes de Deus para criar e manipular a vida. A vida e o mundo físico também. E a outra era se podemos considerar Jesus o primeiro bebé proveta. E já agora... Falhou-me o seu nome, depois se não se importasse. E já agora, se estas perguntas também fazem sentido para as outras religiões, nomeadamente para o Islão e para o budismo. O meu nome é Leitão. Tem primeiro nome, não, é só apelido. Basta ser Leitão. Muito bem, Sr. Leitão. Então, mais alguma questão? Eu devia, nesta altura, pedir desculpa de me ter rido, mas achei interessante a questão e ri-me. O moderador devia ser mais neutro, não era? Não fazer assim expressões. Mas a segunda pergunta, acho que é uma pergunta interessante. E então suscitou-me um certo sorriso. Está ali uma senhora a abanar o braço. Muito obrigada. Boa noite. E antes de mais queria agradecer aos oradores que estão presentes pela explicação que deram em relação às diferentes religiões. Não sei exatamente como é que é explorar as minhas questões, visto que eu sou uma pessoa que se interessa muito por este tipo de assuntos, mas vou tentar ser breve. A minha questão parte do princípio que, segundo o estudo que eu tenho andado a fazer em relação a várias religiões, o que eu tento ou procuro fazer é procurar o que é que as religiões, as diferentes religiões têm em comum. A pergunta que vos faço é: não será que as diferentes religiões procuram, de certa forma, trazer aquilo que muitas vezes na área da ciência e na área do conhecimento não nos traz, que será a sabedoria? Ou seja, o que é o ser humano? Ou o que é que o ser humano está aqui a fazer? Qual o propósito de viver? Qual o propósito de nós cá estarmos? Falando um bocadinho também do budismo, nós questionamos o porquê de nós sofremos, ou porquê que a humanidade no seu geral sofre. De certa forma, deve haver algum motivo para nós passarmos por isso, por essas provas. E a questão que eu faço é, consoante as diferentes religiões que vocês têm conhecimento, até que ponto é que essas religiões não dão resposta a questões fundamentais que muitas vezes a ciência não consegue dar? Tem muito a ver com a mente humana, por assim dizer. E outra curiosidade que eu gostava de partilhar, porque eu não sei se conhecem, na Bíblia não é divulgado, por exemplo, o Evangelho de Maria, Filipe e Tomé. Se consultarem, ou por curiosidade que quiserem procurar sobre o Evangelho de Tomé, se não me engano, fala muito de um Jesus Cristo muito mais cósmico e muito mais universal. Talvez algo muito mais parecido àquilo que seria o budismo, àquilo que seria a busca do eu consciente, a busca do eu universal, ou seja, o eu como fazer parte do universo. Pronto, muito obrigada. Obrigada a nós. O nome? Eu pedi para dizerem no início, mas pode dizer no fim. O seu nome? Senhores oradores, vamos fazer uma primeira ronda de comentários. Não é bem respostas, não é? Comentários. Começamos pelo professor Paulo Borges, que é o lado para cá. Muito bem. Então, agradeço muito as questões e a possibilidade que as questões nos dão sempre de esclarecermos as nossas próprias perspectivas. Mais alto. Quanto à questão da natureza e do respeito pela natureza do ponto de vista budista, há que distinguir entre natureza como aquilo que nós normalmente designamos como natureza, digamos, o mundo natural, e aquilo que no budismo se chama natureza de Buda. No budismo considera-se que a natureza profunda é a natureza última da nossa consciência. E essa é a natureza de Buda. É a dimensão transconceptual da consciência. É a dimensão transhumana da consciência. É essa que importa descobrir. Tudo o resto, a natureza que nós percepcionamos através dos nossos sentidos e da nossa mente,
é, de algum modo, a percepção do mundo tal como ela surge quando nós não estamos ainda plenamente em contacto com a natureza de Buda. Portanto, nós temos a percepção de um mundo aparentemente exterior. Temos a percepção de um intervalo, de uma distância entre sujeito e objeto. Isso dá-se num plano muito relativo da nossa realidade. Se nós entrarmos a fundo em nós mesmos, do ponto de vista budista, através da experiência meditativa, contemplativa, nós podemos desvendar, nós podemos aceder a dimensões transconceptuais da consciência e podemos descobrir que o Buda não é outro senão a nossa natureza profunda. E esse é o grande objetivo do budismo. Portanto, a partir daí é possível um outro olhar sobre a natureza, em que a natureza já não é vista como algo exterior, mas é vista, digamos assim, como a epifania ou a manifestação da própria natureza de Buda. E, nesse sentido, há uma manifestação universal, há uma manifestação cósmica, que é, digamos assim, inseparável do próprio Buda. Se o Buda for pensado, como o budismo Mahayana pensa, não como um ser apenas histórico, mas, digamos assim, como tendo uma dimensão cósmica, um Buda cósmico. Esse Buda, em última instância, é a nossa natureza profunda. E é essa natureza que há que respeitar, respeitando ao mesmo tempo a natureza exterior. Porque a natureza exterior é uma natureza da qual nós somos interdependentes, ou a natureza aparentemente exterior. Os seres vivos, do ponto de vista budista, não existem separados do seu mundo vital. Nós temos que respeitar os ecossistemas e a biosfera, porque nós não existimos separados deles, ecossistemas e biosfera. Portanto, nenhum de nós existe sem determinadas condições que tornam possível a sua vida. Nenhum de nós existe senão respirando, comendo, vivendo em certas condições climáticas que permitem o desenrolar da nossa vida. Nesse sentido, nenhum de nós existe em si por si. Todos nós entre-existimos. Todos nós somos interdependentes. Bom, em relação à questão da hermenêutica, penso que é uma questão vital. Na perspectiva budista, é uma questão muito sensível. O budismo considera que os ensinamentos do Buda Gautama são eles próprios contingentes. São relativos aos seus primeiros destinatários, às pessoas que viviam no seu tempo, que eram os seus contemporâneos e que eram pessoas que viviam numa certa sociedade, num certo momento histórico, numa certa cultura. A ideia é que a sabedoria da natureza de Buda adapta-se naturalmente, por motivos pedagógicos, precisamente ao tipo de capacidades de escuta e de compreensão dos seus auditores, dos seus destinatários. Isto quer dizer que o ensinamento do Buda tem que ser constantemente revisto e constantemente reatualizado. Até porque no tempo do Buda Gautama não existiam as formas de sofrimento e não existiam as questões, nomeadamente muitas questões bioéticas, que só surgem muito recentemente com os avanços da ciência e da técnica contemporâneos. Nesse sentido, muito recentemente, o próprio Dalai Lama considerou que o Dharma tradicional tem que ser revisto em muitos pontos onde se verifica que há uma incompatibilidade com descobertas evidentes do progresso científico. E, nesse sentido, hoje há todo um movimento de novos pensadores budistas que estão a tentar repensar os textos tradicionais à luz das novas questões do nosso tempo. E, portanto, do ponto de vista budista, nunca se considera que haja uma doutrina que esteja formada de uma vez por todas. A doutrina é sempre para ser revista e ser reinterpretada. Portanto, o Dharma do Buda, diríamos, é uma obra em aberto, para parafrasear o Humberto Eco. E quanto ao impacto da reencarnação? Bom, para já, hoje há cada vez mais pensadores budistas que consideram que a questão da reencarnação, que o budismo gosta mais de designar como renascimento, é uma questão que tem que ser vista de uma perspectiva mais subtil. Claro que há um budismo popular que considera que a reencarnação é alguma coisa que se dá após a morte. Mas no budismo profundo, ou no budismo pelo menos filosófico, isso que se chama renascimento é uma metamorfose de cada instante. A cada instante nós morremos e renascemos. Nós nunca somos o mesmo. Do ponto de vista budista, é uma ilusão pensar que algum de nós é o mesmo que existia quando esta sessão começou. E que é o mesmo daqui a 5 ou 10 minutos. Nós estamos sempre a morrer e a renascer. A nível das nossas células e a nível do que se passa nas nossas sensações, percepções, emoções e pensamentos. Somos sempre diferentes. Nós, na verdade, não somos um ser, somos um processo, somos um fluxo. Nesse sentido, a reencarnação dá-se a cada instante e também, nesse sentido, a reencarnação, na verdade, não existe. Não existe reencarnação no sentido comum em que se pensa a reencarnação. Agora, não deixa de haver um fluxo de estados de consciência. E isso determina as posições budistas acerca de muitas questões da bioética, nomeadamente se é legítimo ou não a interrupção voluntária da gravidez.
Alguns pensadores budistas consideram que há vida consciente e senciente desde o primeiro momento da concepção e, portanto, são radicalmente contra a interrupção voluntária da gravidez. Outros põem a questão de se, no momento da concepção, ou mesmo em certos momentos de desenvolvimento do embrião ou já do feto, se nós temos já as 5 qualidades consideradas pelo Buda Gautama necessárias para se falar de um ser individual. Ou seja, forma física, corpo, sensações, percepções, volições e consciência. Não é evidente que exista isso desde o momento da concepção ou mesmo em certos estados de desenvolvimento do embrião ou do feto. Isto apenas para dar um exemplo. Portanto, para o budismo, a questão, essa noção de metamorfose contínua tem, obviamente, impacto no modo como são vistas as questões bioéticas, a questão do aborto e outras. Em relação à outra questão, o senhor chamava-se, não tenho agora já, o senhor Leitão? Bom, se o homem está perto de ter os poderes de Deus no que diz respeito a controlar ou a criar a realidade. Do ponto de vista budista, a questão de Deus não se coloca. Mas coloca-se a questão do poder da nossa mente. Do poder da mente. Porque a mente não é humana. Há uma forma humana de exercitar a mente. Mas a mente tem uma dimensão cósmica. E a mente é poderosa. A mente, do ponto de vista budista, as nossas mentes, são elas, nada exterior a nós, que neste momento está a criar isto a que chamamos realidade. É a nossa percepção comum, coletiva, na linguagem budista, o nosso karma coletivo humano, que está neste momento a criar esta realidade. Karma, aliás, quer dizer isso, quer dizer criação. A raiz da palavra karma é mesmo da palavra crear em latim, que vai dar o criar português, vai dar criação. Ou seja, são todos os seres vivos, e neste caso, para não complicarmos os seres humanos, nós todos, que estamos a criar a sensação e a percepção de ser real isto que estamos agora aqui a vivenciar. Mas, como sabemos, esta realidade é uma realidade transitória, fugaz, impermanente, como bem mostra a morte, como bem mostra a partida, hoje à tarde, do professor João Lobo Antunes. Daqui a 1 hora, 2 horas, nada disto terá existido. Isto ficará apenas numa memória, tal como os sonhos que nós tivemos na noite passada. Portanto, isto não é absolutamente real. Mas nós estamos apegados à ideia desta realidade. E isto é uma criação da nossa consciência. Todavia, se formos a ver bem, é uma criação relativa e fictícia. Isto, na verdade, não existe como uma realidade permanente e independente. A prova é que daqui a 1 hora não vai estar aqui ninguém nesta sala e estaremos todos a vivenciar outra coisa como real. E assim sucessivamente. Quanto à outra questão, se as diferentes religiões têm algo de comum, se há uma mesma sabedoria, eu diria que sim. No sentido em que todas, inevitavelmente, falam, mesmo que pretendam ou acreditem falar do sagrado, do transcendente, do divino, do Buda, de Deus, etc., todas não podem deixar de falar da experiência humana. Todas falam dos nossos medos e das nossas expectativas. Todas procuram satisfazer o nosso desejo de sentido para a vida. Todas procuram consolar-nos na nossa inquietação e na experiência que todos temos da estranheza de estarmos aqui, da estranheza de existir. Nesse sentido, todas partem do mesmo. Partem de uma experiência de estranheza, de inquietação, de espanto. E estou de acordo com o que disse, que de facto, se me é permitido, em relação ao Evangelho de Tomé, nós temos ali um Cristo cósmico muito próximo da visão budista do Buda cósmico, o que está bem presente em certos slogans, portanto, em certos ditos do Evangelho de Tomé, quando Cristo diz: levantai uma pedra e eu estou aí, cortai um pedaço de madeira e eu estou aí. Isso é precisamente a visão que o budismo tem da natureza de Buda. Por onde quer que olhemos, está a natureza última das coisas. Está o que o budismo, na linguagem budista, chama Buda, ou o que alguém pode chamar apenas realidade. Ora, se me esquecer de alguma questão, eu ajudo. É para isso que eu estou aqui, imagina. Eu ajudo. Ora bem, vamos começar aqui. A questão da hermenêutica é uma questão pertinente, eu acho que é pertinente para todas as religiões. É pertinente. Está-me a ouvir? Tá. Não? Não se está a ouvir nada? Não? Pouco. E agora? Agora está-se a ouvir melhor? Está melhor? Está escondido no casaco. Está? Vou pôr aqui um bocadinho mais para cima. Opa, assim? Assim? Está-se a ouvir melhor? Não. Está-se a ouvir também? É? Experimente. Tá. Tem que falar. Acho que sim. A ação hermenêutica é uma questão pertinente e é uma questão que é comum, acho que, a todas as religiões. É importante
saber e voltar aos textos e saber interpretá-los à luz dos olhos de hoje em dia. Aquilo que o Paulo estava a dizer é realmente, eu acho que é muito importante. No Islão nós temos algo que eu faço sempre, que é a contextualização, chamado tafsir. E só conseguimos... Não tem nada. E só conseguimos perceber realmente o que é que está escrito no Alcorão quando fazemos essa contextualização, quando fazemos o tafsir. Portanto, e a partir daí depois temos que ter uma série de preceitos, como eu referi há pouco, para conseguir perceber o que é que lá está. Mas eu acho que, sobretudo, o que é importante é fazer aquilo também que o Paulo disse, em relação ao budismo, é pegarmos nos textos no Alcorão e analisá-lo à luz de hoje. É preciso fazer isso, eu acho que é transversal a todas as religiões. Há uma necessidade de o fazer, há uma necessidade de fazer esse tafsir, essa contextualização com muito rigor. Em relação à bioética, por exemplo, eu vou dizer que há opiniões tão dispares, como, por exemplo, no Líbano, é possível fazer inseminação artificial, por exemplo, que num outro país de maioria islâmica, e o Líbano não é porque também tem cristianismo, também tem uma percentagem grande, mas dentro do Líbano é possível fazer inseminação artificial dentro das comunidades muçulmanas, mas, por exemplo, algo que não será possível fazer, por exemplo, na Arábia Saudita. Por exemplo, o Irão, e aqui temos o Majarim, portanto, temos alguém que dita, portanto, que faz a interpretação ele próprio e que depois a seguir transmite qual é a sua opinião e normalmente seguem essa opinião. O Ayatollah prevê que há possibilidade de fazer, em determinadas situações, uma inseminação, por exemplo, em situações em que uma espécie de barriga de aluguer, porque é permitido o casamento temporário, que é a mutá. Portanto, há várias interpretações que podem ser feitas, de forma a que há disparidades de opinião entre os mais conservadores, que dizem que não é possível fazer a inseminação artificial, por exemplo, porque um bebê tem que nascer de uma mãe e de um pai de uma forma natural, como, por exemplo, dentro do próprio Islão, há a interpretação que se pode realmente fazê-la através, por exemplo, de uma mutá, portanto, de um casamento temporário. Pronto, e que essa cláusula permite, por exemplo, as barrigas de aluguer, por exemplo, entre outras categorias dentro da inseminação artificial ou da inseminação assistida, portanto, de forma de tentar que um casal tenha filhos quando há situações de infertilidade. É realmente necessário fazê-lo. Há a possibilidade de todas estas opiniões, e existem. Há neste momento aquela corrente que eu falei, que é uma corrente que dá esta possibilidade dentro do Islão, uma corrente mais aberta, de cada pessoa entender os textos por si própria. Ou seja, tentar percebê-los e dar essa liberdade. É uma corrente recente, é uma corrente que permite fazer a itijad de uma forma em que se consiga ter uma interpretação que não seja seguidora de um lado da Sunnah, portanto, da comunidade ou da Sunnah, portanto, ou então de um majar, portanto, de alguém que fez a interpretação e que a comunidade depois segue. Portanto, há essa possibilidade e eu penso que o que se passa, por exemplo, no Líbano em relação à bioética, eu acho que é exemplo disso. No próprio Irão há várias opiniões, mas temos o Ayatollah que as dita, e que lá está, é legislativa, portanto legisla nesse aspecto e que nos dá essa noção de que realmente através de um casamento temporário, portanto uma mutá, é possível fazer alguma prática ou barriga de aluguer, por exemplo, ou inseminação artificial. Portanto, isto tem que ser tudo, é necessário revê-lo. E eu acho que sei onde é que queria chegar quando me disse do fundamentalismo. Acho que sei, porque o Islão legisla a guerra. Mas não é só o Islão que legisla a guerra, há textos hindus que legislam a guerra também. Portanto, estamos a falar de textos com uma determinada época, com determinadas comunidades,
e que numa Arábia cheia de guerra era natural que se fizesse o conceito da jus bélica, portanto, da guerra justa. Temos esse conceito em textos hindus que também o mostram e que também o... Deixa-me cá ver se eu apanho aqui. Agora não. Agora não? Agora não vejo se apanha. Podemos continuar. Podemos. Pronto. Tenho eu não sei se respondia à sua questão ou não, em relação à questão de homem a fazer de Deus e... eu acho que no Islão isso está bem claro. O que é de Deus foi Deus que criou e a Deus tudo volta. Portanto, há esse dom da vida que foi dado por Deus, cabe aos homens apenas poder salvar vidas, e neste caso é muito engraçado vermos a questão, por exemplo, do aborto. O aborto é permitido, quer no Islão sunita, quer no Islão xiita, nas partes mais progressistas, embora o Islão sunita, normalmente entre sunitas e xiitas é prática por qual o Corão diz. E o que é que o Corão diz? Diz que primeiro formou-se todo o embrião e a partir dos 120 dias começou a formar-se um bebê de carne e osso. A partir desse momento, Deus insufla vida. Portanto, a partir desse momento, são os 120 dias, já à volta de 3 meses e qualquer coisa, uma coisa assim, não se pode abortar. Até lá pode-se abortar, sobretudo quando está em causa a vida da mãe. Quando a vida da mãe está em causa, é possível fazê-lo para salvar a vida de quem poderá dar mais vidas. É nesse aspecto que se vê. Portanto, o homem a fazer de Deus, eu acho que é algo que é muito tentador hoje em dia. A própria manipulação de embrião, portanto, para criar novos órgãos, é uma questão que é controversa dentro do Islão. É possível fazê-lo desde que seja apenas com a salvaguarda de dar uma vida a alguém. Portanto, tem que ser com uma questão muito bem ponderada e só em situações como, por exemplo, doar um órgão. Também é possível fazê-lo, desde que seja para salvaguardar, para salvar a vida de alguém e que a pessoa que o dá não fique prejudicado. Portanto, há várias comissões para falar sobre estes assuntos dentro do Islão e é engraçado vermos que são todos unânimes em defender a vida. A vida é algo que é sagrado, portanto é preciso defendê-la. Quem poderá mandar na vida é Deus e os homens não podem mandar na vida a não ser para salvar outra vida. Não sei se havia mais alguma questão. Havia a questão relativamente ao que é comum nas religiões. Se quiser fazer algum comentário. Eu acho que o que une as religiões é a preservação da paz e da vida. Eu acho que nós estamos a chegar a essa conclusão, pelo menos das 3 que estamos aqui a falar. Todas defendem a vida, todos defendem a paz e, sobretudo, neste caso da bioética, o mais importante realmente é salvar uma vida e é preservar a vida e não o homem fazer de Deus, que eu acho que isso é complicado. Nós temos a nossa natureza, que é a natureza humana, portanto, temos que ficar mesmo com ela. Portanto, não sei se respondi, se não, se quiserem, voltem a perguntar. Não voltem não, vamos às 21. São quase 21. Por isso é que eu estava a tentar acelerar. Só tem toda a razão. Gostava de ouvir. Vocês ouvem alguma coisa, não? Estava a tentar fazer que eles fossem embora, com discussão, e depois é importante a conversar, e eu também gostava de conversar. Dizem nós temos que acabar sempre às 21, atrasamos sistematicamente. Mas, sem stress, Sr. Professor, não se importa comentário. Certo, procurarei ser quase telegráfico, mas gostaria de começar por dizer uma coisa das intervenções que eu vi. É que das 3 intervenções, creio que se pode concluir que não há uma redução do religioso ao normativo. Por vezes há a tendência a pensar que as religiões são conjuntos de normas que as pessoas têm que seguir. E claro que há uma dimensão normativa das religiões, como foi sublinhado, mas a religião não se esgota no normativo, nem no plano ético, nem no plano moral. Tentando responder às questões, eu não tenho a certeza de ter percebido bem
o alcance de todas as questões e, lamentavelmente, houve até uma questão que eu não ouvi, pura e simplesmente não consegui perceber. Mas, relativamente à primeira questão de saber se o conceito de natureza ou se a natureza interfere do ponto de vista religioso, salvo as religiões naturistas, nenhuma religião, creio eu, diviniza a natureza. A natureza é, em muitas religiões, nomeadamente as religiões do livro, objeto de criação de Deus. Mas o facto de ser uma criação divina não hierarquiza a própria natureza. O homem é convidado, como centro da criação, a colaborar no esforço criador de Deus e, portanto, a transformar a natureza, a fazer evoluir a própria natureza. Portanto, não há dúvida nenhuma que o conceito de natureza é um conceito fundamental e é um conceito, do ponto de vista ético, decisivo para a avaliação dos problemas do dia-a-dia, dos problemas cotidianos. Não deixa de ser curioso, e vamos espraiar um bocadinho, mas se vir que estou a fugir, diga-me, que o religioso não se define pelo divino, porque há religiões que não conhecem essa dimensão do divino. O que caracteriza uma religião é um conjunto de crenças e de ritos respeitantes a coisas sagradas que são vividos comunitariamente. Estas são as 4 dimensões. Eu sou sociólogo e, portanto, tendo a analisar as coisas deste ponto de vista. Em todas as religiões há crenças, há ritos, respeitantes a coisas sagradas, separadas, distintas e vividas comunitariamente. Nem todas as religiões conhecem a dimensão do divino. Ora bem, quando falamos da natureza, é bom perceber que a natureza é objeto de crenças, é objeto de ritos. Há uma sacralização óbvia da natureza em muitas religiões. O movimento ecológico contemporâneo é uma tentativa de sacralização da natureza e, desse ponto de vista, de recuperação do sagrado no mundo contemporâneo, mas esta natureza não é de maneira nenhuma entendida como uma coisa acabada que os homens têm que respeitar como intocável, sem poderem transformar, sem poderem fazer evoluir. Não sei se percebi exatamente o alcance da pergunta, mas o que me ocorre dizer é isto. Quanto à importância da hermenêutica, é evidente, as religiões não são prescritivas do ponto de vista normativo relativamente a todas as questões éticas que se colocam hoje com o desenvolvimento das ciências da vida. E aqui, obviamente, o que é preciso fazer é uma hermenêutica dos grandes princípios éticos e morais contidos em todas as religiões que ajudem a perceber a posição das religiões face às questões bioéticas contemporâneas. A questão posta sobre se o homem, pela ciência, se aproxima de Deus, depende. É óbvio que a pesquisa científica, como pesquisa da verdade, se pode aproximar da procura de Deus como verdade. Mas não necessariamente há uma coincidência entre pesquisa da verdade científica e pesquisa da verdade divina. Podem coincidir, podem divergir. Quanto à questão de saber, eu creio ter entendido bem se Jesus Cristo era uma espécie de Presidente da República. Entendi bem? Não. Peço imensa desculpa. Eu bem digo, eu não ouvi bem. Eu ouvi bem e ri. Desculpa. Não ouvi. Achei estranha a pergunta, mas de facto não foi esta que foi ora bem, eu não compararia ao bebé proveta, porque o bebé proveta é a junção de elementos humanos. E no caso do nascimento de Jesus, o que acontece é uma fecundação que não é de elementos humanos. Só essa a diferença, mas é uma diferença fundamental. E lamento imenso, mas a última pergunta não consegui ouvir. Tinha 2 questões. Várias religiões, o que é que têm em comum?
E um comentário à inclusão ou não dos evangelhos apócrifos de Maria, Tomé e Filipe. Se queria comentar. Inclusão dos evangelhos. Um comentário. Quero explicar. É por isso que me serve saber o nome das pessoas. A Sheila ainda aí está. Se não se importa, já agora clarificamos. Até que não há razão nenhuma para não clarificar. É conhecimento de memória. Se não me engano, claríssimo. É que eu não estou a ouvi-la. Não se ouve, pode não pôr se o ouve. microfone mais Pode perto. fazer uma pergunta Teste, rápida, teste. assim, sintética, telegráfica. Se neste caso terá a ver com os evangelhos, seria o motivo pelo qual não teriam sido incluídos na Bíblia. Porquê é que não foram incluídos na Bíblia os evangelhos de Maria, Filipe e Tomé? Bom, isso é uma questão que me transcende. Eu não sou biblista. Não sou biblista, honestamente, não sei responder à sua questão. Sei que, obviamente, os evangelhos apócrifos não constam da Bíblia. Mais não posso dizer. Mas é notável. Nós temos aqui dois problemas, mas nós vamos resolvê-los todos os dois no instantinho. O primeiro problema é o tempo. Agora, cada vez que digo isto, vou-me lembrar nas próximas horas da conversa do Real que acaba a seguir. E, portanto, no professor Paulo Borges. Nós temos um tempo, temos uma agenda. Tem havido alguma tolerância sempre para nós passarmos das 21, mas também não é muito lícito, não é muito correto fazê-lo. De maneira que eu vou perguntar se alguém tem uma questão que gostasse mesmo de colocar e a seguir fechamos o debate, está bem? Dando com essa resposta uma oportunidade de 1 minuto a cada um dos oradores de fazer uma alusão final a alguma coisa relevante. E já vi uma senhora na terceira fila. E, portanto, combinávamos assim. Uma pergunta, pode ser? Mais ninguém fica aborrecido nem entediado por não estar incluído? Ok. Então, a pergunta, e a seguir, vamos fazer o percurso inverso outra vez, para ver se isto desequilibra. Vou pedir ao professor Braga da Cruz um comentário à pergunta e que feche se entender dizer mais alguma coisa. A mesma coisa à professora Maria João e a mesma coisa ao professor Balpers. Eu peço, Ana Maria, eu peço desculpa, não é pergunta, era só uma ajuda. Foi no concílio de Niceia. Foi quando é que decidiram não incluir os evangelhos? É isso? Sim. No concílio? Foi no concílio de Niceia que decidiram. Muito obrigada. Século XII, talvez, não me recordo bem. E agora, como eu sou professora, não tem nada que saber, melhor é ir ler. Pronto. 12 não, 3. Desculpa. Que eu digo sempre isto, quando não sei alguma coisa, costumo dizer. Então, pronto, agora é melhor ir à Século procura. IV. Muito obrigada. Século IV. Muito obrigada. Eu mantenho sem comentário de resposta, mantenho 1 minuto. Foi antes, professor Michel? O microfone. 325, diz o professor Michel Renaud, que é uma autoridade. O microfone ali para aquele senhor, se faz favor. Agora já não fala mais ninguém, que eu já disse que só falava para esclarecer o assunto. Professor Michel Renaud. O Conselho de Niceia é de 325 e a codificação dos Evangelhos foi à volta de 170. Aliás, o Evangelho de Tomás tem conotações gnósticas que fazem com que a sua atual versão não date antes de 150, ao passo que os outros evangelhos são considerados com data à volta de 70 para Marcos, 80, 85 para Lucas e Mateus e entre 90 e 100 para o Evangelho de São João. Muito obrigada. Quem sabe, sabe. Posso pedir a cada um dos oradores 1 minuto para fechar e dizer palavras de despedida? Sim? E a seguir fechamos a sessão. Muito obrigado. Eu quero agradecer o facto de terem convocado estes 2 temas. Não é fácil. Eu não sei se este colóquio foi um colóquio que tenha corrido excelentemente, não por culpa nossa, seguramente, mas porque não é fácil associar várias religiões e confrontá-las com a bioética. Não trocamos impressões e, portanto, não sei se terá resultado plenamente. Agora, creio que a intenção é uma intenção que merece ser aplaudida, porque, de facto, as religiões continuam a marcar profundamente a vida normativa dos povos e, obviamente, têm uma enorme relevância ética. Se calhar fomos nós que não fomos capazes de pôr aqui no devido relevo
essa importância, mas agradeço muito o convite e felicito pela escolha do tema. Muito obrigado. Professora Maria João Costa. Ora, eu acho que eu tentei pelo menos passar esta noção de que há realmente importância, e é importante que hoje em dia haja literacia religiosa, não só em relação às outras religiões, mas também em relação à religião que professamos, ao credo que nós temos, ou não credo, também pode acontecer. Portanto, é importante que haja essa reflexão, que se perceba quais são os valores que estão em causa. É uma maneira também de aceitar os outros, de aceitar outros credos, é perceber quais são os nossos valores. E isso eu acho que faz falta hoje em dia, no século XXI. É importante para estas questões da bioética, é importante no mundo global que nós vivemos hoje. Eu espero ter passado essa mensagem, até porque hoje em dia está muito em moda, mas eu acho que sempre aconteceu isso, que a religião é usada e manipulada para fins políticos, fins económicos. Infelizmente, nós estamos a ver isso em várias partes do mundo. Terminando. Um minuto. Na questão do Médio Oriente, nós temos o Islão, que é a religião dominante, que é muitas vezes usada para outros fins que não sendo só o fim religioso. Nós na Europa também tivemos o mesmo, guerras e guerras disso. Portanto, é importante que haja esta literacia para se perceber o que é que realmente está em causa e aquilo que é manipulado, quais são os nossos valores, os valores dos outros. Vivemos num mundo global e eu acho que isso é muito importante, a literacia religiosa. Obrigada. Professor Paulo Borges. Um pouco na mesma linha, queria acentuar esta importância das religiões se conhecerem mais mutuamente. Só podemos respeitar o outro a partir do momento em que o conhecemos melhor e muitas vezes, como se torna evidente, o chamado diálogo interreligioso não passa de uma dimensão muito superficial, em que nós não nos arriscamos realmente a compreender o outro a partir de dentro, a partir da sua própria perspectiva e da sua própria vivência. Isso é muito importante a nível do diálogo interreligioso, mas eu diria que falta também um diálogo, digamos, transreligioso, que integre, gostei de ver uma citação de Aga Khan nesse sentido, que integre também numa mesma mesa de diálogo os agnósticos e os ateus. Era o que em Portugal já defendia desde antes do Concílio Vaticano II o professor Agostinho da Silva. Por outro lado, penso que, para além da questão das religiões, é importante, e até para abrir a questão para os agnósticos e ateus, é importante a questão da espiritualidade. A espiritualidade não se reduz à religião. Um ateu, um agnóstico, pode e tem uma espiritualidade, no sentido em que é alguém que tem uma consciência e tem uma experiência, como nós todos estamos agora aqui a ter, de estar vivo e de ser responsável pelo sentido que dá à sua vida. Isso remete-nos também para a importância de não desperdiçarmos esta oportunidade única que é de estarmos vivos, aqui e agora, neste preciso instante. Muito obrigada a todos, aos três intervenientes, à forma eloquente e interessante como colocaram as suas mensagens e o debate, a vós que estiveram aqui, prescindindo um bocadinho do serão pessoal, mas o facto de estarem aqui também é bom para nós todos e o facto de nos termos sentido numa sala com uma moldura humana acolhedora, interessada. Portanto, muito obrigada a todos e até à próxima e última conversa no próximo mês.